um atleta? Senhoras e senhores, sejam bem-vindos ao segundo episódio da nossa série Tentando Me Tornar um Underdog, no qual eu vou fazer um log de toda a minha preparação para o Campeonato Gaúcho que teremos em outubro. O tópico da primeira semana foi por que competir no powerlifting. Inclusive, eu tinha deixado até uma caixinha de perguntas e o pessoal colocou algumas sugestões lá de que a gente iria explorar nesse vídeo. Essas últimas semanas que a gente tem feito as entrevistas, principalmente com o pessoal júnior que está indo para o Mundial, elas são bem ilustrativas em relação ao que é ser um atleta como um todo. Acho que o primeiro ponto que a gente tem que discorrer de maneira mais geral, e é uma das coisas que o pessoal colocou lá na caixinha de comentários e tudo mais, é a questão de disciplina. O que é disciplina de ser um atleta? O que é disciplina em geral? Isso é um tópico bem interessante, né? Porque é a nossa capacidade de fazer uma coisa mesmo sem estar necessariamente motivado para fazer ela, só fazer aquilo mecanicamente. Talvez isso seja um ponto muito importante, né? Ainda mais quando a gente está pensando em termos de longo prazo, porque dificilmente tu vai conseguir fazer alguma coisa em um período curto de tempo. Tem outro ponto que é muito interessante, que eu acho que foi o Embaixero que falou sobre, que é a motivação para estar disciplinado. Tu precisa estar motivado para poder ter disciplina. E o que isso significa exatamente? Eu acho que a motivação ela não é nem motivação e nem motivação e nem disciplina são bons termos pra gente estar extrapolando esse assunto, pra gente estar explorando esse assunto como um todo. Eu não acho que motivação seja uma palavra muito correta, porque quando a gente analisa e tenta entender o que significa motivação, talvez não seja exatamente o que a gente está querendo dizer. Acho que a maneira como a gente geralmente enxerga a motivação é como se fosse um boost, né, como é que eu vou dizer, de certa forma sentimental para buscar fazer alguma coisa. Mas eu não acho que motivação seja única e exclusivamente isso. Eu acho que motivação é literalmente o motivo pelo qual tu está fazendo alguma coisa em específico. E é muito importante no Power a gente saber mapear, a gente saber fazer esse mapeamento e entender o motivo pelo qual a gente está fazendo alguma coisa. O meu primeiro vídeo, ele foi muito em relação a isso. Foi quais são os meus motivos para querer participar de uma competição de powerlifting, quais são os motivos que pode levar alguém de maneira produtiva a querer participar de uma competição de powerlifting. E eu acho que a questão da prática do powerlifting como um todo, a gente entender o motivo pelo qual a gente está fazendo isso é extremamente importante. Obviamente que muitas vezes é muito difícil da gente colocar em palavras o motivo pelo qual a gente está fazendo alguma coisa. Eu lembro que no meu primeiro choque no comando eu tive uma conversa com o Edu, e o Edu me perguntou assim, antes de a gente começar o treino inclusive, ele falou, cara, eu faço powerlifting, eu gosto de powerlifting por tal e tal motivo. Por que tu gosta? E eu fiquei em choque, Mas eu fui sincero, eu falei, cara, eu não sei. Eu sei que eu gosto muito disso, isso aqui me faz muito bem, e eu sinto que eu consigo, de certa forma, passar essa energia para as pessoas. Levando em conta que isso me faz bem e eu consigo passar essa energia para as pessoas, eu imagino que eu fazer isso faz com que eu consiga fazer bem para as pessoas em alguma extensão. Eu não sei se isso faz muito sentido, mas a questão da disciplina, a questão da motivação e como essas duas coisas se interconectam é algo muito interessante, porque eu vejo que o pessoal vê disciplina também de uma maneira errada. Da mesma maneira que o pessoal vê motivação de uma maneira errada, de uma maneira meio extremamente simplista, extremamente raso, eu vejo que o pessoal também vê disciplina de uma maneira meio rasa. Eu acho que disciplina não é simplesmente o fato de tu te forçar, de tu ser uma pessoa, muito... Como é que eu vou explicar, cara? Acho que David Goggins é um bom exemplo de motivação, de disciplina de uma maneira meio superficial, mas eu acho que disciplina é uma palavra ruim, porque ela traz uma conotação específica nesse sentido de tu fazer as coisas, eu não gosto do que eu tô fazendo, mas mesmo assim eu faço. E eu não acho que não é muito uma questão de tu gostar ou não gostar. Eu falei isso, na verdade eu até dei mais ou menos esse mesmo exemplo, esse mesmo falatório na nossa entrevista com o Embaixero, mas eu vou repetir um pouco ele aqui. Eu acho que muitas coisas na vida são uma questão de compromisso. Eu acho que essa questão de tu conseguir firmar um compromisso com alguma coisa específica, que tu esteja motivado, interessado e que acima de qualquer outra coisa tu te compromete a fazer aquilo. Isso vai muito além de disciplina, de olha como eu sou foda, eu faço as coisas que eu não gosto, olha só, ou não, motivação, porque a gente tem aquelas coisas. Eu acho que essas duas coisas elas são
consequências de um compromisso maior com alguma coisa em específico, independente das coisas que estão ao redor. Voltando ao assunto de ser atleta, eu acho que uma boa maneira de a gente costurar toda essa conversa como um todo é que ser atleta é ter o compromisso de fazer tudo o que é necessário para que tu consiga o objetivo final. No caso, é performar bem dentro de um ambiente competitivo. Eu acho que um dos problemas que acaba acontecendo quando a gente olha a ótica dessa maneira é pensar que... Não que a coisa seja um problema como um todo, mas eu acho que às vezes tu não vai conseguir o resultado exatamente como tu gostaria. Principalmente dentro de um contexto de competição. Às vezes tu vai te programar para fazer uma coisa e tu não vai conseguir fazer exatamente como tu gostaria. É muito provável, inclusive, que tu vá um pouco abaixo do que tu espera dentro de uma competição em comparação de como tu vai dentro dos treinos. Mas eu não acho que... Como é que eu vou explicar, cara? Não é que ser atleta, porque a gente vai chegar nesse ponto também. A questão do atleta, ele ser uma pessoa que performa bem. Eu acho que às vezes não é tanto sobre os resultados que tu acaba tirando de uma competição. Eu acho que muitas vezes é a questão de tu fazer todo o necessário para que tu consiga fazer aquilo, independente daquilo dar certo ou não. E, obviamente, que os casos que a gente observa e a gente vangloria em certa extensão são os casos que dão certo. São os que essa pessoa se planeja para fazer uma coisa em específico e ela acaba realmente tendo uma performance muito acima da média ou muito boa dentro dos parâmetros que ela se colocou. Mas eu acho que algo que é determinante para uma pessoa ser atleta tem uma relação muito maior com os esforços que ela coloca, né, para chegar naquele resultado do que propriamente ela chegar naquele resultado ou não. A gente consegue ver diversas figuras que, independente das condições que eles estão, eles conseguem performar muito bem. Hoje a gente fez uma entrevista com o Cardoso, e o Cardoso é um cara interessante porque ele vai participar do Mundial Júnior agora, próximo do fim do ano, e, cara, ele tá contra nomes muito fortes, contra nomes que são muito fortes na Open, e eles estão competindo na Júnior. Então a possibilidade dele ganhar, de fato, é muito baixa. Mas a possibilidade dele evoluir dentro desse cenário e ele entregar o máximo possível é algo que está totalmente dentro do alcance dele em termos das coisas que ele tem controle. E eu acho que é isso que define um atleta. É a pessoa que se dispõe realmente a fazer o máximo necessário para chegar naquele ponto e dar o seu melhor. Independente do que o melhor dessa pessoa signifique em termos de competitividade. Porque muitas vezes a pessoa ela vai dar todo o seu melhor em todos os parâmetros possíveis e não necessariamente ela vai ser competitiva. A capacidade de ser competitivo é algo que é necessariamente determinante dentro do que tange a definição de um atleta. Acho que não é loucura a gente pegar exemplos da cultura pop, e acho que um exemplo muito bom é o Rock Lee, que é a ideia de uma pessoa extremamente esforçada. Acho que para o ambiente do Power é um exemplo bem fácil de entender o que eu estou querendo dizer. Que é a questão da pessoa ser extremamente esforçada e mesmo assim não obter os resultados necessários para que ela esteja numa posição de prestígio. Ela está dentro de um pódio dentro de um cenário nacional, ela está dentro de um pódio dentro de um cenário internacional, a pessoa estar em uma boa colocação ao nível internacional. O quanto isso é relevante necessariamente para determinar que aquela pessoa seja um atleta? A gente tem algumas coisas que estão dentro do nosso controle no que tange, né, as nossas capacidades de colocar uma carga específica em qualquer um dos três movimentos. O primeiro ponto é o nosso treino, né, o nosso modelo de treinamento está completamente dentro do nosso controle, a gente consegue ver as variáveis que a gente está colocando dentro do nosso treinamento, e eu acho que isso é algo extremamente essencial para quem almeja estar no topo, que é saber o que tu está fazendo, saber o que está acontecendo com o teu treino. Uma forma muito boa de tu fazer isso, inclusive, é tu ter um treinador, porque às vezes o pessoal se perde um pouco em entender qual é a função de um treinador, ainda mais dentro do contexto do powerlifting. Qual é a função de um treinador? É alguém que profundamente se preocupa com o teu desenvolvimento, ao ponto dela tentar maximizar da melhor maneira possível e prestar atenção em todos os dados possíveis que tu possa dar como feedback para ela,
que é para justamente montar o melhor sistema para te se desenvolver, mas de forma individual. Isso é uma coisa que a gente já repetiu zilhões de vezes, que periodização e treinamento no powerlifting não é uma coisa sistêmica, não é algo que tu vai criar, como é que eu vou dizer, de uma maneira robótica que tu vai conseguir aplicar em todas as pessoas. Pouco tem a ver com isso, tem muito mais a ver com a capacidade da pessoa de fato te ouvir como uma outra pessoa e ter um interesse genuíno no teu desenvolvimento e no teu aperfeiçoamento como um atleta, como pessoa, como um todo. Então, realmente, o nosso treinamento ele é algo que está completamente dentro do nosso controle. Se você está em busca de um treinador, entre em contato com o Underdog Crew. Não se esqueça que nós também somos uma equipe de powerlifting. Então, se você está em busca de um treinador, entre em contato conosco. Outra coisa que está dentro da nosso controle é a nossa alimentação. E acho que aqui é um ponto muito interessante que, cara, se tem uma coisa que divide muito o pessoal é a capacidade de entender que power é um esporte que tu precisa de hipertrofia, né? Que no caso bodybuilding e power não são coisas tão diferentes assim no sentido de aquisição de massa magra. Cara, tu precisa ser uma pessoa musculosa, cara, não tem como tu fugir disso, entendeu? Cara, se tu é um cara que tem 1,80 e tá no 83, como é o meu caso, por exemplo, apesar de que eu estou com 88 quilos, estou subindo de peso, é óbvio que tu vai te fuder por isso, entendeu? Porque tu precisa de preenchimento das tuas alavancas, tu precisa ter a tua estrutura corpórea bem desenvolvida. E eu acho que isso é uma das maiores, principalmente com o júnior, né, cara? O pessoal que é mais jovem, eles têm muita dificuldade em se desprender das categorias de peso, porque, enfim, tu vai subir uma categoria, tu vai te fuder, porque as pessoas da categoria de cima, geralmente, elas são mais fortes do que tu é na tua categoria de baixo. Mas foda-se, porque o que importa é o teu desenvolvimento geral como um todo. Então, acho que um ponto muito importante que o pessoal tem que avaliar quando a gente está falando em termos de alimentação, em termos de categoria de peso e tudo mais, é a questão de que, cara, se tu quer ser competitivo, se tu quer ser um atleta, tu tem que estar dentro de uma categoria de peso que faça sentido para tua estrutura anatômica. E em 99% dos casos, tu vai ter que subir de peso. Dificilmente são casos em que o cidadão, eu estou muito gordo e eu estou muito acima da minha categoria de peso, eu tenho que descer. Cara, raros casos. A maior parte dos casos são pessoas que têm um desenvolvimento muscular inapropriado e têm que ganhar peso e têm que se desenvolver. Acho que o terceiro ponto em relação, e isso aí a gente pode até adentrar de uma maneira mais abrangente, são a questão dos nossos hábitos como um todo. Eu ia falar aqui especificamente de higiene de sono, que eu acho que é algo extremamente importante. Novamente, grande parte dos júniores não prestam muita atenção nisso, mas é algo extremamente importante, que é a questão de tu ter boas horas de sono, ter um sono de qualidade. Cara, isso é extremamente importante para tua recuperação, isso é extremamente importante para o teu desenvolvimento. Não durma nesses fatores. Aliás, durma, tu tem que ter uma boa higiene de sono por teu desenvolvimento. E eu acho que isso é até um ponto importante, né? Que grande parte das pessoas, quando se fala nesse assunto de ser atleta, de querer ser bom em algum esporte, alguma coisa assim, é tu saber escolher bem os teus hábitos, saber escolher as coisas que tu quer fazer e que podem ou não prejudicar o teu desenvolvimento como um todo. Eu acho que grande parte das pessoas... Cara, como é que eu vou dizer? Isso é um assunto bem delicado, na verdade, porque obviamente que tem um extremismo muito forte em algum sentido em relação à higiene dos teus hábitos e tudo mais. E eu acho que tu tem que achar um meio termo em algo que funcione pra ti de uma maneira que tu consiga conciliar a tua vida social com a tua vida de esporte. E que tu, ao longo do tempo, vá moldando as coisas em relação a isso. Tanto em termos de pessoas que tu vai inserir na tua vida, como em termos de hábitos que tu vai inserir na tua vida, como em termos de lazer e tudo mais que tu vai ter na tua vida e que tu vai escolher para te conseguir conciliar os teus objetivos com essas outras coisas, porque eu acho que as duas coisas são extremamente problemáticas, os dois extremos são extremamente problemáticos quando a gente, como é que eu vou dizer, não dá bola para esse tipo de fator achando que não vai ter uma influência, sendo que obviamente fatores como, sei lá, a pessoa ela dorme pouco, a pessoa ela tem uma higiene de sono porca, ela tem costumes e hábitos de convívio que evidentemente influenciam diretamente na performance dela, sei lá, um consumo de drogas ou bebidas alcoólicas exacerbado, mas enfim. Isso é meio óbvio, mas tem outras coisas que são mais sensíveis que isso, né? Até tem um meme do cara lá que não comia o bolo de aniversário do filho, isso é meio absurdo. E eu acho que tem esses dois extremos, entendeu? Que é tu entender que tu é um ser humano e isso é até um ponto muito importante, né? Que é a questão da comunidade do Power como um todo e do porquê que muitas vezes ela dá muito certo, que é
porque a gente tem um envolvimento entre as pessoas muito forte. Então é muito fácil ter uma rede de apoio que literalmente te apoia em direção aos teus objetivos competitivos, que te apoia a ser um bom atleta, que te apoie a investir melhor na tua carreira e nos teus hábitos e tudo mais. E eu acho que isso é algo extremamente positivo, mas a gente não pode enxergar a situação em um prisma como se necessariamente alguma coisinha minimamente fora do excelente ou do perfeito seja extremamente ruinoso, né, para tua vida como um todo e para tua carreira. Eu acho que, muito pelo contrário, essas relações afetivas, elas são extremamente importantes. Pra quem não sabe, eu sou casado, eu tenho uma filha, e eu acho que isso é algo extremamente importante, assim, que me coloca em uma posição que, pra mim, é muito fácil ter motivação em relação a essas coisas, porque eu tenho uma rede de apoio muito forte. Essas coisas, elas me motivam muito facilmente. E eu acho que é muito positivo quando a gente consegue conciliar justamente essas coisas que são mais necessárias, que são mais intrínsecas da nossa personalidade, que são mais intrínsecas do nosso estilo de vida, com a nossa rotina de treinamento quando a gente quer focar nisso. Porque eu acho que essa coisa é muito mecânica, entendeu? De tu achar que não, porque eu tenho que me comportar como uma máquina, é uma coisa meio imbecil e provavelmente contraproducente. O teu valor como pessoa, ele não se resume única e exclusivamente à tua capacidade dentro dos treinos, porque tu é maior do que isso. E o fato de tu ser maior do que isso é algo que provavelmente vai te impulsionar no teu desenvolvimento como atleta como um todo. Como vocês podem perceber, eu estou andando na rua, em momentos muito raros de um powerlift fazendo cardio. Brincadeiras à parte, eu acho que isso inclusive é uma das coisas que está melhor me ajudando a treinar no frio, né? Especialmente para você que treina no frio. Eu acho que essa questão de manter um nível de atividade geral maior é muito importante. Então, façam cardio, powerlifters, especialmente pessoal que treina no frio. Acabei de sair do meu treino. Eu tô um pouco, né? Eu tinha que fazer um agacho 200, 3 repetições. E não foi tão bom quanto eu gostaria. Eu não falhei ele, eu fiz as 3 repetições. Não foi no talo também, mas eu não desci tanto quanto eu gostaria de ter descido na série, né? Eu sempre tive esse problema de profundidade no agachamento. Não é nada de novo, na verdade. Mas eu achei que eu tinha achado uma solução. Uma coisa interessante é que o restante do meu treino, na verdade, foi bem bom. Foi só esse 200 especificamente que me deixou meio das ideias. E eu acho que isso é um dos aspectos de tu ser um bom atleta. Eu acho que tá muito atrelado com o fato de tu, como é que eu vou dizer, tu conseguir não se apegar muito a essas questões. É até difícil de tentar explicar isso exatamente, porque tu provavelmente vai ser uma pessoa extremamente aficionada em tentar corrigir todos os erros. Porém, como a gente sabe, as coisas às vezes elas não são simplesmente erros, né? Às vezes são, como é que eu vou dizer, informações mais complexas do que simplesmente correção de um ponto específico ou uma alteração de alguma variável específica no teu treino. As coisas elas são, né, bem mais complexas do que um ponto específico. Multifatoriais, essa é a palavra que eu queria falar. Então eu acho que, embora seja meio que natural tu ter até certo grau uma associação do sucesso do teu treino conforme quão produtivo ele foi, eu acho que na maior parte das vezes tu tem que ver as coisas como simplesmente informações de uma perspectiva mais objetiva. Não necessariamente, isso aqui deu bom, isso aqui deu ruim. Óbvio que isso aí é útil, né?
a não ficar tão atrelado emocionalmente a essas informações, só ver as coisas de uma maneira mais objetiva e tentar corrigir as coisas com essas informações como se fosse de uma maneira mais fria, de uma maneira não tão envolvida diretamente. Mesmo que seja tu mesmo a pessoa que monta os teus treinos, que tu não tenha um treinador que seja auto-treinado, eu acho que tu tem que ter essa percepção mais objetiva dos dados que tu recolhe dos teus treinos e tudo mais. Por hoje eu acho que era isso. Eu não sei... Eu me lembro de ter gravado andando na rua, mas eu não sei até que ponto eu falei, então talvez o vídeo não faça um sentido muito grande a parte que eu vou estar falando andando na rua. Não tenho certeza. Veremos na edição se eu consigo consertar isso de uma maneira. Agradeço muito a todos que assistiram o vídeo até aqui. Assistam o vídeo 1 também, se vocês não assistiram ainda. Inclusive, é verdade, né? Eu gravei com o cabelo grande, eu cortei o cabelo. Ai! Muito obrigado pela atenção de todos. Até a próxima. Falou!